chamo Rubem Nilson, sou setorista da TV Corinthians Oficial. Vamos com a coletiva pós-jogo de Fernando Diniz. Queria que você falasse primeiro a respeito do trabalho defensivo que você tem feito no Corinthians, 7 jogos agora sem sofrer gols, como que está sendo esse trabalho? E também eu queria que você falasse a respeito da conversa com o Rodrigo Garro, porque ele parece um outro jogador desde que você chegou. Primeiramente, boa noite. Bom te ver, Vladimir. Eu acho que eu já falei isso outras vezes. O trabalho defensivo começa com o Garro e com o Yuri, e às vezes está começando e terminando com os dois. E isso que está fazendo com que o time jogue de uma maneira segura, não tira pedaço de ninguém. Isso facilita para que o Garro fique mais conectado com o time. E eu acho que isso faz parte do momento que ele está vivendo. É um jogador especial, um talento diferente, um jogador meio que a moda antiga, camisa 10, como tem poucos hoje no futebol mundial. E é um prazer muito grande de poder contar com ele e contribuir de alguma forma para que ele continue brilhando. Diniz, boa noite. Aqui, ó, Vitor Chicaroli do GE. Aproveitando até esse gancho da parte defensiva, eu queria que você falasse especificamente do Gustavo Henrique, que chegou à sua terceira participação direta na Libertadores, vem fazendo gol, sendo importante. Quando você chegou, ele vinha sendo o capitão do time, né, com a abraçadeira. Se de repente você pudesse falar como foi essa conversa com ele também, que hoje o capitão com a abraçadeira, pelo menos, é o Rodrigo Garro, que você falasse um pouco desse jogador especificamente, aí, como das lideranças do elenco. Obrigado. O Gustavo Henrique também é outro que é um prazer trabalhar com ele. É um jogador de um nível muito alto. Com um pouco mais de tempo, se tivesse vindo antes do futebol brasileiro, teria a chance de jogar a próxima Copa do Mundo. Ele tem feito assim partidas comigo, já estava jogando bem, mas especificamente do período que eu estou aqui, está sendo fundamental, tanto na parte defensiva, ofensiva e acho que principalmente na parte da liderança. Tem uma liderança nata, é um jogador que tem um nível de inteligência muito diferente também, bem acima da média, e ele soma em todas as frentes para o Corinthians. É muito bom também contar com um jogador dessa qualidade e dessa integridade de caráter. Diniz, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. Mais uma abordagem individual sobre o jogador. O Breno Bidon, ele começa o jogo hoje aberto pelo lado direito, termina como um volante, alinhado até o período em que esteve em campo, é claro. Em dado momento chega a jogar como um camisa 10. O seu antecessor no cargo, Dorival Júnior, numa das primeiras coletivas dele, ele fala: para mim, o Breno Bidon é meia. Para Fernando Diniz, qual que é a posição do Breno Bidon? Onde você vê ele rendendo mais? Eu vejo ele rendendo... Eu acho que ele joga em todo lugar do campo, como ele está jogando comigo. Tem uma característica um pouco parecida com a do Gabriel Sara, sabe? Ele pode jogar, porque quando ele joga aberto, ele não joga de ponta, ele não fica aberto quase, que só se o time adversário às vezes baixar muito as linhas de marcação, ele fica um pouco mais aberto. Mas ele joga flutuando, não muda muito o que ele faz com a bola, a posição que ele está no campo. Muda mais no aspecto defensivo, se ele vai marcar mais por dentro, se ele vai fechar mais o funil, se ele vai subir a marcação junto com os dois jogadores da frente. E ele é capaz de executar muitas funções no campo. E também tem um entendimento muito fácil do jogo de futebol. É um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, na minha opinião, taticamente, o Breno. Diniz, aqui no meio, tudo bem? Marco Belo, Rádio TMC. Nos últimos anos, o Corinthians foi um time muito inconstante, assim, fazia jogos muito bons, seguidos de jogos ruins, ou 2, 3 jogos bons, um jogo ruim. E com você o Corinthians está mantendo uma estabilidade, teve muita raça, muita vontade contra o Vasco da Gama, por exemplo, e hoje a gente viu um time muito encorpado contra o Peñarol pela Libertadores, por campeonatos diferentes. Queria saber qual o segredo para manter essa estabilidade. Agora no domingo vai ser Campeonato Brasileiro de novo, são várias competições diferentes, e você manter essa vontade para os jogadores do Corinthians continuarem jogando com a mesma vontade, com a mesma raça, o que não aconteceu no passado. Eu acho que jogar com raça e vontade é quase que uma obrigação, um ato de humildade e um ato de inteligência. E a gente tem um espelho muito claro no Corinthians, que é a torcida, que joga o tempo todo com o time com raça, e luta o tempo todo pelo time. Eu acho que o time e a torcida estão fazendo uma conexão cada vez mais forte, e isso acho que é a nossa maior arma.
se conectar cada vez mais com o torcedor saber que não vai faltar vontade, que não vai faltar brio. E é uma coisa que eu mais preconizo na minha carreira inteira, é que jamais falte vontade, pode faltar tudo. E esse time é um time que está mostrando muita vontade. Depois da parte técnica e a parte tática, a gente consegue ajustar. A gente não consegue nunca ajustar a falta de vontade. A falta de vontade é uma coisa que mata, o meu trabalho pelo menos, ele morre quando tem falta de vontade. E os jogadores estão cada vez mais conscientes disso. E a marcação é uma das armas que a gente tem para mostrar que a gente tem vontade. Ser solidário para marcar e procurar ter coragem e ter alegria quando a bola estiver nos nossos pés. Aqui, Diniz, Rafael Esgriles, Energia 97. Me permita também fazer uma questão de um destaque individual, o Ranieri, porque você utiliza ele de lateral direito, você utiliza ele na posição dele de primeiro volante, se você precisar em outra posição, ele também rende. Parece o ponto de equilíbrio que tem o time do Corinthians com o Ranieri, até em jogador que você gosta, na saída de bola, dá um pouco mais de qualidade. Qual a importância de ter esse jogador no elenco com esse refino na troca de passes? E quando você vai poder utilizar o Memphis Depay? Vai ganhar minutos no jogo contra o Santa Fé, volta no jogo contra o time do São Paulo? Quando é a projeção para a volta do Memphis? Eu não vou falar de projeção, vou falar que ele está cada vez melhor. Eu acho que o Memphis, eu já falei na outra entrevista, a gente tem que ter cuidado, tem que ter prudência. Ele tem que voltar agora de uma maneira bem consistente para ele permanecer no campo. E ele está se dedicando todos os dias, 2 períodos, no tratamento. Está toda hora participando, hoje mesmo no vestiário. É uma liderança extremamente importante para nós. E ele tem que voltar com saúde física e também bem preparado para aguentar a demanda dos jogos. Em relação ao Ranieri, é um jogador, já falei na outra entrevista também, muito identificado, acho que com o Corinthians. É um cara que não se nega a fazer nada, é um que joga em mais de uma posição também. Na realidade, ele é um zagueiro de origem. O Ranieri, quando eu enfrentei ele as primeiras vezes, ele era quarto zagueiro. Aqui no Corinthians ele também jogou de zagueiro, aí jogou de volante, principalmente quando ele veio do Cuiabá com o Antônio Oliveira, às vezes ia para líbero, jogava de volante. Então ele se adapta muito rapidamente e ele é um jogador que, embora você tenha uma pergunta falando da técnica dele, a qualidade técnica do Ranieri sempre foi pouco ressaltada. Ele é um jogador que tem boa técnica. É um jogador que tem bom passe, tem bola longa, tem bom cabeceio, tem boa recepção. Só que ele é um jogador de origem de zagueiro. Às vezes o 5, quando ele pega de costa, é uma coisa que não é muito uma coisa que ele teve o hábito a vida inteira de jogar. Quando ele está de frente para o jogo, ele é um jogador que dificilmente erra passe, pelo menos comigo, assim, ele joga cada vez melhor, o grau de confiança dele tem aumentado cada vez mais e é outro também que é muito bom ver ele jogando tão bem como ele está jogando. Diniz, aqui na sua reta aqui na sua frente. Boa noite, Rafael Jacobucci, do Portal Meu Timão. Sobre o Garra ainda, no passado o Garro ele tem um problema crônico no joelho, né? Sofreu infiltrações, fez um procedimento de fisioterapia fora do país, e contigo ele está tendo uma sequência, e são 4 jogos na sua gestão, atuando praticamente em 90 minutos. Que tipo de preparação ele vem fazendo na parte física, cuidando do seu problema crônico, para ter uma sequência e desenvolver um bom futebol no seu trabalho, Diniz? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Eu acredito que eu vou falar uma coisa que eu falei, acho que 2 ou 3 jogos atrás, de uma maneira espontânea, que o jogador não é só músculo e osso. O Garro, todo mundo sabe que ele teve um problema pessoal um tempo atrás, e isso, ninguém é de ferro, todas essas coisas têm interferência no jogador. O jogador, antes de ser jogador, é uma pessoa. Eu acho que uma das coisas que talvez esteja colaborando, que eu tive uma aproximação muito fácil com o Garro, de procurar entender como é que ele funciona, como é que ele vive, da origem, como é que ele nasceu na Argentina, o que ele gosta de fazer, como que ele gosta de jogar. E o jogador, quando ele é tratado de uma maneira um pouco mais próxima, a tendência é que ele fique mais solto e mais feliz. E ele é um cara que tem um talento raro. Ele é uma raridade. No futebol, não no futebol brasileiro, no futebol argentino e no futebol mundial. Um jogador que enxerga muito fácil o jogo, tem uma técnica muito refinada. E é um jogador também que tem um senso de coletividade alto. Um jogador que sabe jogar de maneira gregária. E
se às vezes não jogava, não era muito por conta da personalidade dele. A personalidade dele é uma personalidade que gosta da coletividade. É uma questão de... Eu acho que nesse momento a gente está acendendo essa chama nele cada vez mais, ele poder jogar perto dos jogadores, tanto no momento que a gente está com a bola e no momento que a gente estiver sem a bola. Diniz, aqui no fundo, Guilherme Pradella, da Rádio CBN. Eu queria te ouvir um pouco sobre o jogo, porque o Corinthians fez um primeiro tempo assim que poderia ter feito fez 2, 3, poderia ter feito até mais gols. Numa segunda etapa parece que o time não conseguiu ter a mesma intensidade, mas queria te ouvir sobre as escolhas que você teve antes do jogo, como que elas foram aplicadas durante a partida, o que você acha que poderia ter melhorado, enfim, te ouvir sobre a tua análise do jogo. Eu acho que o primeiro tempo foi muito bom, foi o melhor primeiro tempo desde que eu estou aqui, em termos de intensidade, volume de ataque, de reação pós-perda, de marcação. Marcação, fizemos outros jogos também tão bons quanto. E para o segundo tempo, na realidade, é uma coisa, existe uma acomodação que a gente sempre tem que lutar contra, que a gente podia ter acelerado mais o jogo. Você fala assim, ok, você teria reparo para fazer na partida? Teria. No segundo tempo, eu acho que a gente poderia ter acelerado mais e buscado mais o gol do adversário, circular com mais velocidade a bola. Mas talvez os jogadores, de uma maneira meio inconsciente, a gente tem jogo daqui 2 dias de novo, e depois de 2 dias tem viagem e jogo na altitude. Então, talvez os jogadores, na inconsciência, acaba diminuindo um pouco o ritmo. Que controlar o jogo também era uma coisa que valia a pena no jogo. Mas mesmo controlando, eu achei que a gente podia, em determinados momentos, acelerar para buscar o 3º e o 4º gols. Diniz, aqui à sua direita, Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria te ouvir sobre uma parte posicional, né? Até vi você dando orientações muitas vezes para o Bidu sair da linha lateral e ir mais por dentro. E o Lingard ficava um pouco mais próximo da linha lateral, quase como um meia, pisando próximo do Yuri Alberto e até do Rodrigo Garro. Queria te ouvir sobre essa arma de empurrar os laterais um pouco para dentro, às vezes com o Ranieri numa linha de 3. Como é que você pensa em usar os laterais para além dessa profundidade de fundo, também por dentro? Acho que é uma arma que funcionou bastante hoje. Eu acho que os 2 laterais que a gente tem, o Corinthians é muito bem servido, uma dupla de laterais que poucos times têm no futebol brasileiro. Na minha opinião, também são 2 jogadores que poderiam pleitear a lista de seleção brasileira, tanto o Bidu quanto o Mateuzinho. E é uma das alternativas, eles jogarem por dentro, porque eles têm condição técnica e disposição física para fazer. Então, hoje no jogo, em alguns momentos pediu, eu acho que facilitou quando o Bidu entrou um pouco nas costas dos volantes para confundir um pouco a marcação. E a gente tem treinado isso. Aos poucos, na parte tática, a gente vai implementando e criando novas situações de ataque para a gente facilitar para os jogadores no momento do jogo. Eu acho que no jogo de hoje a gente conseguiu ter um repertório bem interessante, principalmente no primeiro tempo. Diniz, você não escondeu a sua alegria enorme quando foi apresentado aqui. E nos seus melhores sonhos, fala a verdade, você imaginava um início desse, né, sem sofrer gols? Alguém falou assim, olha, você não vai sofrer gols nos 7 primeiros jogos. Queria que você falasse dessa lua de mel com a torcida. Você sonha que dure até quando? Hoje a gente ouviu olé, coisa que a gente não ouvia há muito tempo aqui. E como é que está sendo essa sua lua de mel, assim, essa relação? Será que você foi feito para Fiel? Fiel foi feita para você, será? Eu acredito que sim. Eu acho que eu e a torcida, de uma certa maneira, daquilo que eu sou como ser humano, nem falando como treinador, eu acho que tem uma identificação muito clara de ser vista. Muita gente falava para mim que você tem a cara do Corinthians, o dia que acontecer vai ser legal. E, de fato, está sendo... Não vou falar para você que está sendo surpreendente. Está sendo maravilhoso, fantástico, está sendo uma coisa inebriante. Para mim, eu me sinto muito pleno aqui, muito feliz. Desde o dia que eu fui anunciado, parece que de fato a vida foi uma preparação constante. A gente sempre está se preparando sem saber, né? Porque o Corinthians é algo muito gigantesco. E para mim, eu sei da responsabilidade, eu sei do tamanho e eu me sinto muito feliz aqui, muito feliz. Eu tenho uma alegria e uma espontaneidade muito grande. Eu acho que é uma coisa que você falou assim, é uma coisa que tem muito a ver, sabe? E eu acho também que eu peguei um grupo de jogadores que tem muito a ver com aquilo que eu penso. A diretoria da mesma forma, o Marcelo está aqui na minha frente, a gente
já teve aí 5 anos meio que se namorando, uma hora para poder trabalhar junto, e a gente hoje está trabalhando junto, que é um grande prazer. É um trabalho de muitas mãos. Eu não tenho a mínima pretensão de fazer nada sozinho, não gosto de fazer as coisas sozinho. Eu gosto de ter muita ajuda, e no Corinthians é mais um lugar que eu tenho muita ajuda. Tem muita gente boa. O pessoal do departamento médico é ótimo, o pessoal da performance é ótimo. Eu trouxe bons auxiliares comigo, pessoas da minha extrema confiança, de muita competência. Então a gente está somando muitas forças. Existe uma comunidade dentro do Corinthians, principalmente dentro do CT ali intramuros, que ela é muito competente. Existe uma facilidade de comunicação com o pessoal da cozinha, com os seguranças, uma coisa que tem muito a cara do Corinthians. E nesse sentido tem muito a minha cara também. Em todo lugar que eu trabalhei, se você perguntar, eu gosto que as pessoas participem, se sintam parte daquilo que está acontecendo. Não interessa a função, interessa a gente ser tratado como gente, a gente gostar de estar ali. E às vezes é um bom dia, uma boa tarde, um sorriso de uma cozinheira ou de uma pessoa que faz parte da limpeza, que faz muita diferença. E eu acho que os jogadores também gostam desse ambiente. Eu acho que essa soma de coisas, eu acho que faz o Corinthians ficar cada vez mais forte e se conectar cada vez mais com a torcida, que todo mundo sabe é o grande patrimônio do Corinthians, é a sua torcida. Diniz, boa noite, Júlia Fernanda da Rádio Crack Neto. Você tem um retrospecto muito favorável na Libertadores e o Corinthians enfrentou dificuldades disputando a competição nos últimos anos. Eu queria saber de você, assim, além do aspecto tático, o que você acha que conseguiu contribuir para a equipe para esse início tão bom e tão tranquilo na Libertadores até então? Obrigada. Eu não acho que a única coisa que eu não acho que é tranquilo. Eu acho que é muito trabalho envolvido e muita dedicação. Os jogadores eles estão se entregando e se empenhando ao máximo. É um time que não tem, por exemplo, a gente vai jogar em Mirassol, a gente fez uma logística que podia dar algum ruído, e talvez em outros clubes desse ruído, mas a gente vai se apresentar. Hoje a gente vai chegar em casa os caras 2, 3 horas da manhã, mas a gente treina na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado a gente se apresenta, treina e vai para Mirassol. E depois eles vão voltar para casa só na quinta-feira. A gente vai para Mirassol, vai voltar, e eu achei o melhor, junto com todo mundo, a gente dormir no CT. Em vez de ir para casa para depois voltar e treinar. E não teve nenhuma argumentação. Mas é isso mesmo que a gente tem que fazer, isso que é o melhor para nós, é o melhor para o clube. Então é um tipo de compromisso que eles têm, que tem feito com que as coisas tenham andado bem, não só na Libertadores, como no Campeonato Brasileiro também. Diniz aqui, boa noite. Gabriel Braga, da Central do Timão. Um ponto que eu queria tocar com você é sobre o Yuri Alberto. Foram 7 jogos do jogador no seu comando, apenas 1 gol marcado. Ele participou do lance do gol do Lingard hoje, mas são números abaixo dos últimos 7 jogos dele. Como que você faz para trabalhar o jogador nesse momento e se você acha que naturalmente os gols vão voltar a sair do camisa 9? Obrigado. Ainda bem que você fez essa pergunta, uma sorte você fazer isso. O Yuri é um dos jogadores que eu tinha muita gana de trabalhar junto. Porque ele representa muita coisa que eu penso do futebol e da vida. E ele, sem conhecê-lo, eu já sabia o que eu ia encontrar quando um dia eu fosse trabalhar com ele. E é exatamente aquilo que eu imaginava. Esse é uma pessoa diferente. Ele é um cara que, ele não fez gols e a gente está ganhando os jogos, que é o mais importante, mesmo ele sem fazer gol, e uma das coisas mais importantes é porque ele está no time. Porque ele é um exemplo tudo aquilo que eu quero que os jogadores façam. Ele não desiste, ele trabalha, ele é solidário, ele está todo até corajoso. São qualidades humanas que fazem dele, para mim, um jogador muito especial e uma pessoa muito especial. É uma honra para mim trabalhar com o Yuri Alberto. Em momentos que ele teve aqui no Corinthians de questionamento, eu até mandei mensagem através do Marcelo Carpes, que é meu amigo, o treinador de goleiros, fala assim, você fala para esse cara que eu estou com ele sempre, torcendo para que aconteçam as melhores coisas. Porque esse é um jogador que merece muitas coisas, e aqui no Corinthians ele já ajudou a conquistar muitas coisas, e foi importante, porque ele merece, ele tem muito merecimento. Para mim é muito bom trabalhar com esse cara, muito mesmo. Diniz, aqui, sua direita. Acho que é um consenso geral que o Corinthians sofreu pouco na partida de hoje. Foi um jogo tranquilo em relação a outros jogos do Corinthians. Mas ainda assim, no segundo tempo, quando a gente olhava para o banco de reservas, você estava pilhadaço. Você estava
gritando, gesticulando, algo que não é uma novidade em relação a você em outros trabalhos, mas queria que você explicasse, né, o porquê, mesmo com o jogo basicamente controlado, mesmo com o time cedendo poucas oportunidades e criando muito mais oportunidades, você ali estava daquela forma, e o quanto isso contribui, não só para o jogo de hoje, mas contribui em relação ao seu trabalho, a construção do seu trabalho em relação ao Corinthians. Eu sou um cara exigente mesmo. Eu não gosto de desperdiçar talento e tempo de vida. Eu acho que naquele momento do segundo tempo a gente podia ter acelerado um pouco mais o jogo, mas está ok, sabe? Mas é o meu jeito, assim. E os jogadores, eu consigo ajudar os jogadores dessa forma. Tudo que eu fiz na minha vida até hoje no futebol, por essa inquietude, essa vontade de extrair o máximo dos jogadores. Esse caminho a gente vai aprendendo, vai errando, acertando, mas é um desejo muito grande, de fato, de fazer o melhor o tempo todo. Assim como a torcida. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. Deixe o seu like, o seu comentário e acione o sininho para receber as notificações. Se inscreva em nosso canal e seja membro. Até a próxima!